Então vamos dar início, pontualmente, à nossa aula inaugural do semestre de 2026/1, com uma palestra do Roberto. Essa aula inaugura o curso de formação na TAF, com o módulo 1. Nós já temos aqui vários alunos inscritos nesse curso. E a gente apresenta o nosso trabalho para várias novas pessoas que estão aqui conhecendo a gente hoje. Antes da gente dar início, nós vamos mostrar o nosso vídeo institucional da Fundação Souza Brasil. A Fundação Souza Brasil foi instituída em 2006, com o objetivo de perpetuar a obra e o legado da doutora Maria Auxiliadora de Souza Brasil, uma das pioneiras da psicologia no Brasil. Doutora em Psicologia Educacional, fundadora do curso de Psicologia da Universidade Federal de Minas Gerais, Auxiliadora foi uma mulher à frente do seu tempo. Cientista, filósofa e teóloga da própria vida, idealizou e colocou em prática uma técnica revolucionária para a educação e reeducação do ser humano e do grupo humano, a técnica psicoterapêutica analítico-fenomenológico existencial TAF, que deu origem à teoria de mesmo nome. O propósito dos seus fundadores, todos eles psicoterapeutas formados pela Auxiliadora na sua técnica, foi de tornar acessível a todo mundo e ao mundo todo o ideário humanístico da autora, que é o da fundação que leva o seu nome. O propósito da Fundação Souza Brasil parte da premissa de que a meta do ser humano é ser feliz, e que para ser feliz ele deve buscar o bom, o belo, o verdadeiro e o santo. O bom é o que leva ao bem-estar de todos, o belo é o que é natural, o verdadeiro é o que é real. O santo é o que é sadio. Para viver a saúde, o ser humano necessita satisfazer suas necessidades físicas, psíquicas e espirituais, razão pela qual precisa se conhecer, conhecer os demais seres humanos e o universo onde habita. Para isso, é necessário que todos aprendam a reverenciar o mistério que envolve a existência e aprendam a se amar e amar ao próximo como a si mesmos. Com sede em Belo Horizonte, Minas Gerais, a Fundação Souza Brasil mantém a Escola Existencial Otávio de Oliveira Brasil, ESEX, para promover cursos sobre a aplicação da TAF. Ela também credencia os Centros de Psicoterapia Analítico-Fenomenológico Existencial, CEPAFs, organizações autônomas que preparam psiquicamente as pessoas para aprenderem a amar e conviver em paz. É a Fundação Souza Brasil que oferece a formação na TAF, tanto para o exercício profissional, quanto para a pessoa conferir um caráter humanístico às suas relações pessoais. Essa formação abrange o estudo teórico da TAF, no âmbito da ESEX, e a preparação da mente de seus clientes para a atuação como educadores, psicoterapeutas, no âmbito do CEPAF. Além da formação integral na TAF, a ESEX oferece cursos que ensinam como aplicá-la nas mais diferentes áreas. Entre eles está o curso online Construção do Caráter e Felicidade, fruto da dedicação da FSB em disponibilizar no formato digital, de forma inédita, em linguagem clara e acessível a todos, conteúdos profundos sobre a autorrealização e felicidade. A Fundação Souza Brasil é detentora dos direitos autorais das obras completas de Maria Auxiliadora e responsável por sua divulgação em edições bilíngues. Com uma nova marca e a expansão de sua atuação no universo digital, a Fundação Souza Brasil fortalece o seu propósito educacional de universalizar o conhecimento da teoria psicoterapêutica analítico-fenomenológico existencial. Fundação Souza Brasil. Educação para viver e conviver. Pessoal de casa, pessoal que está no trabalho, pessoal que está online, boa noite. Vocês que estão aqui presentes, uma satisfação ver vocês aqui e a gente compartilhar esse conhecimento. A gente sempre deu a primeira aula do curso de formação aberta para a comunidade do CEPAF, da Fundação Souza Brasil, por meio da ESEX, que é o seu braço educativo, a escola. Dessa vez, a gente está fazendo uma aula, que na verdade é uma palestra, que abrange o conhecimento que a gente vai ver no curso, mas que é muito mais, eu fiz assim, com mais cara de palestra, do que com cara de aula,
para que vocês saiam daqui com uma mensagem bem clara de que a felicidade não é uma utopia. Toda vez que uma pessoa fala felicidade é uma busca, eu falo assim, não achou ainda. O aprendiz virou para o mestre e falou assim, mestre, eu busco a felicidade, como eu faço para ser feliz? Ele falou assim, pare de buscá-la, respondeu o mestre. Então, enquanto você está buscando é porque você ainda não encontrou. E a felicidade tem uma... Vem cá, tem cadeira aqui, Beth. Tem aí também? Fica à vontade. Né? A felicidade tem um caminho, existem vários caminhos para a felicidade, e nós temos caminhos seguros para oferecer para ser feliz. Há filósofos, inclusive muito famosos, que dizem que felicidade é uma panaceia, que as pessoas não deviam conversar sobre isso, porque não é possível ser feliz. Né? Eu discordo porque eu sou, e há muito tempo. Então já furou a tese. E o caminho é um caminho acessível a todo mundo que seja capaz de pensar. Então é isso que a gente vai trabalhar hoje. Né? Felicidade não é uma utopia. Como eu gosto das palavras, U é um prefixo de negação. Utopia significa lugar. Então, utopia é aquilo que não tem lugar. Os médicos usam pomadas para uso tópico. Né? Quer dizer, você só passa a pomada naquele lugar onde tem a ferida. Topografia é o estudo do terreno, o estudo do lugar. E utopia é o que não tem lugar. Então eu estou dizendo que a felicidade não é uma coisa que não tem lugar. Ela tem lugar e o caminho para ser feliz eu vou mostrar um deles, que é o que a gente conhece e pode oferecer à comunidade. Primeiro, a definição de felicidade envolve o conceito de ser humano. Não é possível pensar em autorrealização do ser humano se você não tiver uma fundamentação antropológica do que você entende como ser humano. Então, o ser humano é um ser biopsicossocial. Ele tem um corpo, ele tem um psiquismo, ou seja, ele tem uma mente que pensa, e ele não existe sozinho, ele precisa se relacionar. E a relação é uma perspectiva ampla da dimensão espiritual. Religiosidade se origina do grego também, pode ser do latim, religare, que é ligar de novo. Então, uma pessoa religiosa é uma pessoa que se liga a algo ou alguém. O ser humano não é sozinho, a gente precisa se ligar. Eu fico feliz de ver uma comunidade como essa aqui, com pessoas próximas da gente, pessoas que querem estar próximas, e pessoas das quais a gente quer estar próximo. Então, a ligação é o vínculo. Então, a dimensão espiritual, numa forma bem coloquial de falar, é você se sentir ligado a. Então, a pessoa que tem religião, ela fala, eu não estou só, Deus está comigo. Uma das coisas que mais me marcou na minha adolescência foi ir a um enterro do pai de uma professora nossa, muito querida. Eu tinha meus 16 anos. Aí na hora que desceu, acho que eu não lembrava de enterro nessa época, quando desceu o caixão para debaixo da terra, eu pensei, que curioso, né? Acabou. Puseram o corpo lá, desceu dentro de uma caixa de madeira e vai jogar terra. Aí os coveiros começaram a jogar terra. Aí essa professora, chamada Lina, que foi no meu casamento, que eu mandei um convite, assim, 20 anos depois, ela apareceu lá, quando eu vi, eu chorei igual uma criança, nos cumprimentos depois do casamento, né? Ela pegou na mão de uma familiar, assim, abraçou e começou a cantar. Segura na mão de Deus, e vai. Todo mundo ficou consolado, né? Quer dizer, foi embora, mas estamos ligados. Estamos juntos. Então, religiosidade, ou a dimensão espiritual do ser humano, é a sensação de estar ligado. Todas as pesquisas sobre felicidade, e Harvard é pioneira, né, nos estudos de pesquisa de larguíssimo prazo, pega a pessoa novinha, 30, 40, 50 anos pesquisando o que fez uma pessoa ser feliz ou não ser,
são unânimes, quer dizer, um dos achados da pesquisa é que relacionamento é fundamental para uma pessoa ser feliz. Né? Então, o bem-estar espiritual está ligado à ligação, com a convivência, para a gente tirar um pouco essa dimensão eclesial do bem-estar espiritual. Então, filosoficamente, o ser humano é corpo, é pensamento e é espírito. Ser feliz é sentir bem-estar nessas 3 dimensões. Ou seja, é ele sentir o corpo satisfeito, sem dor, sem doença, sem dor de cabeça, sem vontade de ir ao banheiro, está com dor de barriga, sem câncer. Quer dizer, ele está são e equilibrado. Nós vamos sentir fome, vamos sentir sede o tempo todo, vamos sentir sono. É ser capaz de programar a satisfação dessas necessidades diárias que nós temos, né? O que muitas vezes uma pessoa que trabalha demais não tem tempo de comer, né? Uma pessoa que é pobre não tem dinheiro para fazer uma boa refeição. Então, exige o corpo satisfeito. Exige relacionamentos significativos, expliquei o porquê, para estar na dimensão espiritual. E aqui o nosso foco, né? Nós somos uma clínica de psicoterapia, o CEPAF, e a auxiliadora é detentora de uma técnica que ela doou para a Fundação Souza Brasil para promover a saúde da mente. Então o foco aqui é a mente sadia. Sem mente sadia não é possível ser feliz. Em outras palavras, se você pensar errado, que mente é pensamento, não tem jeito de ser feliz. Uma das coisas que mais me causou espécie, para usar uma expressão antiga, foi eu dar uma palestra para os alunos de psicologia da PUC e eu falei que era importante ter saúde mental e que a saúde mental exigia uma racionalidade e um reto pensar. Eles morreram de rir. Assim, como assim saúde, professor? De onde você vai tirar esse parâmetro? Que coisa autoritária. Quem é você para falar que existe um modelo de saúde? Quer dizer, aquela coisa assim, não existe saúde e se houver, cada um cria o seu parâmetro. Uma completa ausência assim, de fundamento conceitual. E reto pensar, quem é você para falar que o seu pensamento é correto? Eu falei assim, a lógica, né? O raciocínio. Se você falar que você vai pular desse prédio, vai voar e vai pousar no chão, eu vou dizer que você está pensando errado. Ou você está discordando de mim. Tem coisas que a gente pode ter dúvida. Quem é Deus? Pode ser que eu não saiba. É uma discussão vã. Mas a razão me mostra que quando uma pessoa tem febre, ela está reagindo a uma infecção. Isso é racional. Quer dizer, então, se eu errar no diagnóstico médico, eu dou o remédio errado. E você vai achar que o médico deveria saber. Com que lógica? Então, é óbvio que se você pensar errado, você não vai ser feliz. E se você pensar certo, você tem muito mais chance de ser feliz. É uma condição, mas não é única. Ela é necessária, mas ela não é a única condição. Para provar o que eu estou falando, vejam essa ilustração. Um guri cortando o tronco do lado do que o tronco vai do lado do galho que vai cair. Está pensando errado, vai se dar bem? Não tem jeito. Então a premissa do nosso trabalho é corrigir os erros de pensamento, as falácias. Quer dizer, o sujeito é abandonado pela namorada aos 18 anos e acha que nunca ninguém vai gostar de mim. Ele generalizou para todas as pessoas. É um erro indutivo. Quer dizer, é uma falácia. Esse sou eu, 30 anos, 40 anos atrás. Eu nem sabia que eu tinha usado cavanhaque alguma época na vida. Uma das minhas primeiras profissões foi de babysitter. Uma tia minha reclamou que as empregadas domésticas não estavam querendo
trabalhar de sábado a domingo para ganhar o dobro do que ganhava uma faxineira ou uma lavadeira diarista, porque ela tinha um casamento que ela não queria faltar. Eu ouvi aquela conversa, cheguei pertinho e falei, como é que é essa história? Quanto que ganha uma diarista hoje? R$200? 250? Né? Ela virou e falou assim, elas não querem ganhar R$500 para dormir lá em casa de sábado a domingo para eu poder ir para um casamento com meu marido e tomar conta de um menino de 7, 8 anos de idade e de uma menina de 2 anos que só dorme. Aí eu falei assim, eu posso, eu vou. Aí eu fiquei amigo do João Paulo, que era esse menino de 7 anos. Sempre que ela tinha, eu ia e faturava meus quinhentinhos ali. Era outra moeda, né? Era cruzado, não sei o quê. Né? Felicíssimo. E esse macacão foi ela que me deu, porque o João Paulo tinha festa de cover da Xuxa, de várias festas assim fenomenais. A casa da minha avó era imensa, onde ela morava. Né? E ele falou, eu quero uma festa de Robertinho. E ela me falou, eu falei, eu não sei fazer isso não. Sem chance de eu fazer uma festa de Robertinho. Que Robertinho? Sou eu, Robertinho. Né? Aí ela falou assim, mas você podia ser o animador da festa, porque aí não precisa contratar monitor, não precisa contratar banda, não precisa contratar mágico, não precisa contratar... Eu não sei fazer isso não. Ela falou assim, deixa eu te falar, a última festa, as Paquitas vieram, eu paguei 5 mil, eu vou usar dinheiro de hoje porque eu não tenho ideia, né? 5 mil reais para um, 2 mil para outro, 10 mil para outro, assim, a festa ficou quase 30 mil reais. Se você vier, eu ponho um mágico, que é uns 2 mil, te pago uns 3, você fica brincando com os meninos de 4 a 5, de 4 a 7. E nesse meio tempo ainda tiro meia horinha para você comer um brigadeiro, porque eu era 20 anos de idade, era um bobinho, né? Pra você comer alguma coisa, tomar um refrigerante, né? Enquanto o mágico faz lá entretenimento com os meninos, aí você descansa. Eu falei assim, bom, eu não sei fazer isso não, mas a gente aprende, né? Vou virar. E essa foto foi eu num desses eventos. Poucos anos depois, com 22 anos, eu comecei a trabalhar de carteira assinada. Eu formei em filosofia, comecei a estudar na PUC e na Federal. Comecei a dar aula na PUC, comecei a dar aula na PUC de filosofia, recém-formado. Ninguém acreditava que eu era professor, porque eu dava aula à noite, e à noite só tinha gente que trabalhava, mais velha. E fui chamado para dar aula no Marista, onde eu tinha estudado. Aí eu falei, estou feito. Só que eu ainda estudava psicologia. Eu estava no 5º ou 6º período de psicologia. Então, a psicologia eu passei para de tarde, de manhã, 3 manhãs era o Dom Silvério, e de noite, algumas noites, picadas, sábado à tarde, sexta à noite, PUC. E eu tinha um sonho nessa idade. Perguntaram para mim o que eu mais queria na vida, 22 anos. Você sabe o que era? Ah, acertou. Um Passat, sim. Sonho de consumo. Por quê? Porque com 22 anos, eu morava no Santo Antônio, para o FMG na Pampulha, o Coração Eucarístico, né, quem está aqui de Belo Horizonte, Pampulha é Zona Norte, o Coração Eucarístico é Zona Oeste, e o Marista é Zona Sul. Santo Antônio também é Zona Sul. Então, que eu andava dentro de ônibus, né, assim, eu sabia direitinho quem ia descer no centro para eu cercar o lugar para sentar. E como tinha gente mais velha em pé, eu sempre abria um livro para estudar, ou para dormir. E eu lia muito no ônibus, eu não tenho problema de ler em movimento. Então eu aproveitava para eu ler os textos, porque eu tinha que estudar. Né? E meu sonho era ter um carro. E eu fiz as contas. Na época, tudo dolarizado, inflação de 1, 2 ou 3% ao dia. Né? Quem é jovem, nasceu no plano real, não sabe o que é isso. Eu queria ter um carro. Comecei a trabalhar em agosto. Pensei, se eu economizar o salário de agosto, o de setembro, o de outubro e de novembro, vai dar, na época lá, uns $2.500. Porque tudo era dolarizado e o dólar ia aumentando de preço lá no cruzado antigo, sei lá. Então eu não posso gastar nada. Não posso gastar
10% disso aqui, desses 2 salários, que aí eu consigo, com esses 90%, ter meu carrinho, que era um carro com 10 anos de uso. Não tinha chance de você comprar um carro com 48 parcelas e coisa não. Ou era consórcio, que você pagava e era sorteado, ou era desse jeito. Um dia, fui para a Federal de manhã. Fui para o Dom Silvério de manhã, no colégio. Fui para a Federal de tarde e fui para a PUC à noite. Esse dia eu dava 4 aulas à noite e termina a aula 10h30. E demorou para eu sair. E quando a gente demora para sair, o ponto de ônibus fica assim, tanto de gente para entrar no ônibus assim, não tem nem fila. Perdi o primeiro ônibus porque não deu para entrar, encheu e ficou um tanto de gente para fora. 15 ou 10 minutos depois chegou o segundo, não consegui entrar. E eu em pé com a mochila assim, mas gente do céu, olhei assim, 5 para 11. Acho que eu vou para o ponto anterior, 3 quarteirões. Subi o morro lá, consegui entrar. Entrei, fui para casa. Na hora que eu desci do ônibus, era 00:05. Fui andando para casa. Aí essas coisas que acontecem na vida da gente que a gente não esquece. Passei em frente a um trailer do Renatos Burger e tinha um cheiro de bacon. E aí despertou uma fome que eu não estava sentindo. Não, vou comer um sanduíche. Aí eu olhei os preços do sanduíche, preço de um refrigerante, pensei assim, é caro demais, gente. Eu acho que eu vou guardar esse dinheiro para comprar meu Passatinho. Podia ser Brasília ou Fusca, mas era quase o mesmo preço. Acho que eu vou para casa. E fui para casa, com fome, cansado, e fui tomar banho. Fui preparar o despertador para acordar. E eu tinha que acordar às 5h40, porque a aula era 7 horas. E deu assim umas 3h30 de sono. E um sintoma de quem está cansado é quando começa a achar que está perdendo horas de sono. Não, só 3h30 de sono é muito pouco. Aí eu chorei. Lucas, me pergunta se eu estava triste. Me pergunta se eu estava triste. Você estava triste? Nem me pergunte. Chorei. Depois tem o segundo capítulo dessa história que eu conto depois. Que é igual temporada de série. O que eu quero demonstrar com esse exemplo? Que a forma de pensar determina a atitude da pessoa. O fato de eu querer muito um carro determinou eu não comprar o sanduíche. O fato de eu querer aquela poupança e ter a disciplina determinou eu me sentir com fome, cansado e dormindo pouco. E eu morava com meus pais, tá? Não precisava de dinheiro para nada, a não ser para os meus afazeres e para as minhas despesas. Se a forma de pensar determina a atitude, eu vou fazer um longo exercício de vocês para a gente exercitar um raciocínio lógico. Podemos, assim? Vamos filosofar juntos para a gente ver o que é um raciocínio lógico e filosófico. Pergunta que eu faço a vocês. Qual que é a origem da vida? De onde que nasceu isso que está aí? Por que existe formiga, cupim, jacaré, elefante, bactéria? Outro dia eu aprendi que vírus não é vida, né? Fiquei impressionado, né? O vírus não é uma forma de vida, né? Quem me ensinou foi um neurocientista famoso, né? Fiquei impressionado que um dos livros dele ele fala: o vírus é uma célula. Não tem isso na medicina? Não estou falando bobagem não, porque ele que falou. Né? Então, por que existe peixe, baleia, aquele bicho enorme, cavalo marinho? E por que eu existo? Se eu pensar concretamente, eu existo porque eu vim do meu pai e da minha mãe. Se não fosse, eu acho que foi os dois, a gente nunca sabe, né? Porque eu não estava lá antes, né? 9 meses antes eu não sei, né? Outro dia eu estava
estava em casa, tinha uma caixa lá de fotografias, aí a gente estava vendo uns retratos antigos do meu pai, e aí pegou lá, falou assim, nó, cara, papai aqui, bem parecido com você, Robertinho, porque em casa eu sou chamado de Robertinho, bem parecido, meu pai chamava Roberto, bem parecido com você. Eu falei assim, mas é mesmo, eu nunca tinha reparado que eu era parecido com ele, não. Aí na hora que virou, estava escrito, Romeu, irmão do papai. E mamãe adorava o tio Romeu. E ele morava em Monte Carmelo, já morreu, mas ele passava os casamentos quando tinha, ele ficava hospedado lá em casa, assim, quem sabe eu sou filho do tio Romeu? Mas eu não sei, ué, parecido, a genética parece, né? Eu sou muito parecido com meu irmão, tá? Então, eu vim do meu pai e da minha mãe. Ou de um progenitor e uma progenitora, que podem não ser os meus pais, mas eu vim de um homem e de uma mulher. Que vieram dos meus avós, dos tataravós. E qual que é o primeiro? Aí tem um macete para quem está fazendo mestrado, doutorado. Você inventa um conceito e fala que você que inventou a resposta. Então os filósofos eram muito espertos. Sabe o que os filósofos fizeram? Eu vou inventar um conceito para acabar com essa discussão. É motivador. O que Muito é bacana. É isso? motivador. Eu tenho vontade de fazer com eles. Deus vai me honrar. Essa eu conheço. O que... Então, assim, quando você fecha um grupão, sabe? Não é... É tipo isolado. Se for isolado, é 1500. O que os filósofos fizeram? Eu tenho uma resposta para a origem da vida. Deus. O que é Deus para o filósofo? Conceito. Deus é a origem da vida. Ponto. Não resolveu a pergunta. Mas agora eu já sei o conceito, já tem um nome para a origem da vida. É como se uma médica perguntasse assim, qual é a origem, qual que é a causa do câncer? Ah, eu sei a causa do câncer. É XYZ brusque. Nossa, descobriu o que é XYZ brusque? É a causa do câncer. E fui eu que criei esse conceito. Ainda fala assim, né? Então, um doutorado é isso. Você tem que ser original. Quando não tem problema, assim, você inventa um conceito. Ah, teve uma aí que inventou resiliência psíquica. Inventou errado. Porque resiliência é voltar ao estado original depois de um estresse. Então, um elástico é um conceito da física. Ele é resiliente se você estica e ele volta para o natural, que é uma qualidade boa. Mas se ele voltar, se esticar muito e ele ficar relaxado, igual acontece com as calças que a gente usa muito, ele perdeu a resiliência. Ah, então nós temos que ser resilientes na época do estresse. Aqui que eu quero voltar para o que eu era antes, depois de um estresse. Eu tenho que voltar muito maior. Então, quer dizer, é um conceito. Não, mas não foi isso que eu quis dizer, porque na minha a gente volta maior, mas é resiliência. Quer dizer, então, doutorado é assim, você é original, mas eu sei que falou primeiro em resiliência. Tá? E o filósofo inventou o conceito Deus. Há uma tautologia, uma repetição. Qual a origem da vida? Deus. O que é Deus? A origem da vida. Então não pode, temos que continuar com o raciocínio. Quem é Deus? O que é Deus? O conceito está definido, mas qual que é a concepção? Esse Deus é bom, é mau? Esse Deus é criador de tudo? É, conceito, mas ele é o Deus que Jesus falou que é? Ele é o Deus que Moisés falou que é? Ele é o Deus que Buda falou que é? Quem é? O que é? Eu tenho a resposta. Deus é mistério. Sinônimo de mistério? Não saber. Então, olha como é que a filosofia é lógica. Estou exercitando o pensamento de vocês, porque eu disse que o pensar correto é o caminho para a vida feliz. O raciocínio é esse. Qual a origem da vida? Deus. O que é Deus? É mistério. Mistério é o que eu não sei. Qual que é a origem da vida? Mistério. Se mistério é o que eu não sei, qual a origem da vida? Não sei. Só sei que nada sei. E não significa que não saber não quer dizer que não exista. Não existe.
Porque você se criou? Não, porque eu acho que a nossa mente, ela se limita, né? Tipo assim, eu não sei se eu podia falar. Não. Pode falar. Já falou? Eu penso assim, eu concordo com isso, que é mistério, mas mistério não significa algo que a nossa mente não alcança. Que você não sabe. Mas não significa que pelo fato da minha mente não alcançar o entendimento, não significa que não exista. A causa do câncer pode ser o envelhecimento da célula, que tem mutações, mas se a gente souber a causa de algo, você consegue intervir na causa e aquele efeito deixa de existir. É assim que a gente faz ciência. Se eu sei a causa de alguma coisa, eu interfiro na causa, aquele efeito não acontece. Nós não sabemos a causa do câncer para evitar. Porque o câncer de pele, a causa é tomar muito sol sem protetor. Então inventou-se o protetor solar. Evita o câncer de pele. Então, o que é mistério para a ciência é estudado até desvendar. Covid. De onde que vem essa Covid? Ninguém sabe. É vírus. Como que esse vírus funciona para a gente neutralizar o vírus? Quando descobriu que era o vírus, era questão de tempo. Se você pôr um vírus fraquinho, criar uma vacina e resolvemos o problema da Covid. Mas enquanto a gente não sabe, é mistério. Mas claro que existe uma causa para todo mundo morrer com dificuldade respiratória. Né? Numa pandemia. A origem da vida é mistério. E mistério é o que eu não sei. Ninguém gosta do mistério. Porque o não saber causa em nós uma sensação de total desamparo. Imagina, o Ademar tem uma dor no joelho. Aí ele vai lá no ortopedista, ele fala, olha, repouso total, gelo e cirurgia não. Mas via radiografia aqui, melhor não fazer cirurgia não, repouso, depois você volta aqui daqui a um mês. Evita esporte. Só que tá doendo. E não está melhorando, ele vai no outro médico. Cara, cirurgia imediata. Isso aqui a gente faz um ajuste aqui no seu menisco e tal. Aí você vai no terceiro, assim, nem cirurgia, nem repouso, é fisioterapia. Aí chega em casa, a mulher dele pergunta, e aí, Dedé, o que você tem? Mistério. Não sei. É muito ruim, ué. E daí? Vai continuar doendo? Então, ninguém gosta do mistério. O mistério gera angústia. E a angústia, por definição, é um mal-estar que você não sabe a causa. Eu pergunto para a Suene, tudo bem, Suene? Não, estou mal. Uai, o que aconteceu? Não sei, estou mal. Mas você está sem dinheiro? Não. Tudo bem em casa? Não, tudo bem, os filhos estão bem, o marido está bem, está tudo bem. O que você tem? Não sei, estou mal. Angústia, então. Angústia é um mal-estar que você não sabe a causa. Então o mistério, ele não é muito bem-vindo, porque ninguém gosta de não saber. Isso gera angústia. E tudo que o ser humano faz é inventar situações para se distrair dessa angústia, porque no fundo a gente não sabe a origem da vida, nem o destino pós-vida. É impossível saber. Não tem jeito de eu saber quem é Deus, porque Deus é maior do que a minha capacidade de compreensão. Mas tem gente que teve uma iluminação e descobriu Deus. Se eu tenho uma experiência de Deus, chamada de mística, o que é infinito, criador de tudo, vai estar dentro de mim. Cabe. Eu vou explodir. Qual que é o nome disso? Êxtase. Ex para fora. Blá. Aí você tem uma explosão. Você viveu o infinito em você. Pode ser por uso de droga, pode ser por um orgasmo maravilhoso, e pode ser porque você contemplou o universo, viu uma aurora boreal, pode ser porque Deus te visitou, pode ser por vários motivos. Bah! Explodiu. Aí eu vou contar para a Beth a minha experiência maravilhosa. Beth, não, cara, tive uma experiência que sim. Eu vou ter palavras para contar? Como é que você descreve um êxtase? Aí eu acho as palavras, mas as palavras são finitas.
e a experiência é do infinito, então mesmo que a experiência seja verdadeira e interna, ela é indizível. Inefável, para usar uma palavrinha nova que eu gosto muito, assim, você não pega essa experiência. Então é mistério. E isso gera uma angústia tremenda. Então se eu explicar para o Lucas a minha experiência, e ele fala, não, então tem um jeito de conhecer Deus, e isso livrá-lo da angústia, ele pode virar meu seguidor. Aí eu viro o Messias dele. Livrei ele da angústia. Tá? E a angústia é esse vazio. E se a gente está buscando um fundamento para a origem da vida, a resposta que eu tenho é que não existe fundamento. Eu adoro as palavras e morria de inveja dos professores que sabiam várias línguas. Eu não sei quase nenhuma, mas eu sei algumas palavras da origem etimológica. E um dos meus professores de filosofia falou que, em alemão, fundamento é Grund. G-R-U-N-D. Aí eu ainda falei com ele assim, uai, professor, se colocar um O aí vira ground, chão. Assim, muito bem, é isso mesmo. Aí parecia que eu sabia a língua para danar, né? Porque ground é uma palavra básica do underground, né? do inglês. Então, em alemão, Abgrund é abismo, é a ausência de chão. Então o abismo não tem é esse buraco. E a má notícia é que a gente está nesse buraco e está caindo. Ó, tem uma boa notícia. Qual que é a boa notícia? Não existe chão. Então você não vai esborrachar em lugar nenhum, fica tranquilo. Se eu pegar o meu celular aqui e entrar num aplicativo super legal, quem não tem pode baixar, que se chama SkyMap. Mapa do céu. SkyMap. É um aplicativo que aqui, ó, acabei de fazer assim, ó, que legal. Aqui, ó, vou entrar aqui para vocês verem. Se eu fizer assim, ó, olha aqui, Lucas. Lua. A lua tá ali, ó. Daqui a pouco ela vai. Né? Se eu apontar para lá, ó, eu consigo ver os planetas que estão no céu. Aqui eu estou vendo Urano, Sirius, Próximo, Saiph. Cheio de planetão aqui, ó. Júpiter, olha que legal. E ele forma as constelações também para você reconhecer. Você já viu isso aqui? Aqui, ó. Você joga para lá, aqui, ó, né? Urano. Ó. Agora, olha aqui. Não tem nada. Olha a quantidade de estrela que tem debaixo. Você já tinha pensado que a estrela só fica no céu? Cheio de estrela aqui embaixo. Então cadê o chão? Você muda a perspectiva, muda tudo. Cadê o chão? Não existe chão. Então a gente pode levitar. Não precisa de cair. O abismo pode ser fonte de contemplação do mistério. Quando você olha para o céu, nem uma TV de poucos microns alcança. Porque não tem infinito. Então essa é a boa notícia. Né? Para não deixar todo mundo angustiado. E tem uma outra. É esse mistério que permite a liberdade. Se não houvesse o mistério, você não seria livre para quê? No que você quiser crer. E você para crer no Deus que você quiser. Ninguém sabe quem é Deus, é mistério, você pode crer no que você quiser, no que você viveu, no que você leu, no que você conheceu, no que alguém falou. Você é livre. Ninguém tem nada a ver com isso, você é livre. Você é livre para achar que não tem um Deus igual os que as religiões falam. Tem gente que é tão religioso que acha que Deus é uma célula que explodiu.
e fez um Big Bang enorme. E acha que isso não é religião, que isso não é crença. Quer dizer, ele acredita que foi a célula que explodiu. Tem gente como o Pierre, o Teilhard de Chardin, que falava que foi Deus que pôs a célula que explodiu. E mandou, exploda. Agora ele falou, faça-se luz, ele falou, exploda a célula. Aí gerou tudo. Eles falam que o nada não faz nada, você não faz nada do nada, né? Até na física falam isso. Não tem jeito. Então, para que algo seja causado, tem que existir algo que o causou. Tem. Esse algo é Deus. Se o que causou foi a matéria, o Deus do cientista é a matéria. Não sei o que, mas alguma coisa. O meu sogro era ateu convicto. Um dia na praia, sentei do lado dele assim de manhã cedinho, ele gostava de uma cerveja, era 7h30 da manhã, ele estava tomando uma cerveja gelada. Aí um sirizinho passou assim, ó. Você não tá vendo o siri? Tô. Ele fez assim, ó. Assim, cara, você matou o siri? É, matei. Você acha que a alma dele foi para onde? Não tem a menor ideia. Assim, para lugar nenhum, cara. Isso é matéria. A gente é pó e ao pó a gente vai voltar igual esse siri aqui. Aí ele começou a filosofar comigo. Você acredita mesmo que a gente é pó? Acredito. Mas de onde que veio tudo? Big Bang. Mas o Big Bang é o quê? Me explica. Eu, socraticamente, fazendo perguntas como se não soubesse, né? Aí ele respondeu, cara, é uma matéria que explodiu. Então o início de tudo é a matéria? É claro, né? Porque algo tem que vir de algo, veio da matéria, veio do próton, do nêutron, veio lá da matéria. E a gente volta para a matéria, porque pó é matéria. Então o início de tudo é a matéria, o fim de tudo é a matéria, e se Deus é o início de tudo, é o fim de tudo, o seu Deus é a matéria. Não, eu sou ateu. Não, você acredita na matéria. Ele não é eclesiástico, ele não acredita na igreja. Mas para ele é matéria. Isso é fé. Uns fé de mais, uns fé de menos, mas é fé. Então ele tem liberdade de pensar isso. Por quê? Porque é mistério. Quem sou eu para falar que não é isso? Eu não sei. Nunca morri, nunca voltei. Então, a liberdade é um direito da pessoa pensar, então, fazendo lá o raciocínio do reto pensar, do jeito que ela quiser, principalmente sobre temas que não tem resposta, que é mistério. Ok? Bem, uma dúvida ignorante. Eclesiástica que vem da Igreja Católica? Não, é igreja. Eclésia é igreja etimologicamente. Pode ser de qualquer igreja, batista, taoísta, qualquer um. Então a liberdade é total para a pessoa, diante do abismo que é o mistério, a pessoa fundar os seus fundamentos. Então o que o ser humano fez ao longo da sua existência, da sua história? Ele começou a buscar fundamentos para a existência dele. Muda a forma. Pela teologia, ele busca o fundamento tentando desvendar esse mistério pelos deuses. Theos, Deus. Pela filosofia, ele busca desvendar esse mistério pela reflexão. E pela ciência, ele busca desvendar esse mistério de uma forma rigorosa, com método, achando que o método vai protegê-lo dos erros de raciocínio, ou seja, da experimentação. Então, quando você diz, olha que legal agora, recapitulando, qual a origem da vida? Deus. Se você admite que Deus é mistério, que o mistério gera angústia, e que você é livre para minimizar e equalizar essa angústia, inventando os fundamentos, a nossa cultura inventou fundamentos teológicos, filosóficos e científicos. O Deus que você crê está aqui ou está aqui? O Deus que você crê aceita a ideia de que a sua fé é uma resposta ao mistério? Quando eu ia à missa, né, eu fui crismado, fiz primeira comunhão, casei na igreja, fui educado na igreja católica. A coisa mais legal na hora que eu pegava aquele pão ali, aquela hóstia, a pessoa falava, corpo de Cristo.
Quer dizer, para o católico, aquela hóstia representa Cristo que você vai comungar dele. A celebração de tornar esse pão sagrado, tem um momento lá que todo mundo fica ajoelhado, que ele pega e mostra assim: eis o mistério da fé. Dia que quem crê esquecer que a fé é uma resposta ao mistério, ele vai achar que quem crê diferente está errado. Porque se é mistério pode ser várias coisas, inclusive eu posso estar errado. Agora, se eu achar que a minha resposta é a resposta, e eu sou católico, eu vou achar que um muçulmano está errado, que um judeu está errado. E vou querer ter uma guerra santa, como se pudesse adjetivar uma guerra de santo para convencê-lo. Um absurdo. Numa das aulas eu sempre, o fato de eu ter dado aula no Marista, eu sempre dei aula para padre, para irmã, assim, né? Eu dei aula no Instituto Marista de Ciências Humanas. E aprendi piada de padre e de freira, que se um dia a gente sentar no barzinho vai ter piada para a noite inteira. E teve um depoimento de uma aluna, que era uma madre que ia de hábito, ela começou a chorar quando eu estava dando essa aula. Aí eu perguntei, tá tudo bem? Ela falou, tá tudo ótimo, deixa eu me recompor que eu explico. Pode continuar a sua aula. Em determinado momento ela sinalizou e falou comigo assim, Roberto, você me salvou. Eu falei, por quê? Porque eu achava que a minha fé era fraca, porque eu tenho dúvidas. E eu não podia ter dúvidas, eu escolhi. E você está me dizendo que não tem como ter certeza. Porque a minha fé é uma resposta para o mistério que é o não saber. E isso está me libertando. Todo mundo tem dúvida, eu só acho que pode ser essa, porque isso me conforta. Estou bem. Porque ela se penalizava por, será que você está aí, Deus? Será que você existe? Será que... Quer dizer, é legítima a dúvida, porque não tem como ter certeza absoluta. Por que a gente quer ter certeza absoluta? Para não sentir angústia. Então, muitas vezes o raciocínio é distorcido para fugir da angústia. Eu fui abandonado por uma menina e ao invés de eu dizer estou triste, fui abandonado, eu vou dizer assim, ela não está preparada para amar. Quer dizer, eu arrumei uma desculpa para eu não sentir que eu levei um fora. Aí eu pego uma música do meu tempo, meu xará, Beto Guedes, e falo, o medo de amar é o medo de ser livre. Você tem medo de amar, como se eu não tivesse arrasado. Não, eu estou ótimo, eu sou foda. Ela que não dá conta de me gostar de mim. Ela que é imatura. Ela que é imatura, é muita pretensão. A gente distorce para não sentir o desamparo da angústia. A pergunta. A gente recebe essas informações religiosas, filosóficas e científicas desde que a gente vai para a escola. A educação hoje informa tudo que a cultura produziu. A coisa que mais eu ficava impressionado quando eu ia comprar material escolar em janeiro para as minhas filhas era aquela quantidade de livro de biologia, que é uma história caríssimos. E quando a gente ia trocar, não tinha um rabisco, porque a escola nem usava aqueles livros. Uma vez a Ângela, que é minha filha que está aqui, estava com a Débora. A Ângela estava no primeiro período de medicina, a Débora devia estar, acho que no 8º ano ou 7º ano. E aí ela olhou assim para o livro de biologia da Débora e falou assim, uai Débora, você está estudando isso em biologia? Tem prova amanhã. Espera aí. A Ângela pegou um atlas dela grandão lá, abriu, era a mesma ilustração, a mesma explicação que uma estudante de medicina estava estudando e uma menina de 13 anos estava estudando. Quer dizer, o nosso ensino é enciclopédico de fundamentos científicos, de fundamentos filosóficos, porque a gente estuda filosofia até cai no Enem, o que Sócrates pensou, o que Schopenhauer pensou, o que Platão pensou, o que Marx pensou, quer dizer, a gente tem que estudar essas coisas. Agora, o que eu penso do que essas pessoas pensaram? Não existe prova assim, não. Você falou errado porque você não falou
Né? E toda academia, né, toda a vida acadêmica, mestrado, doutorado, você não pode falar nada, você tem que ter um referencial teórico, porque aí você está embasado. O cara pode ser um bobo, mas você repete o que ele falou, não, eu estou de acordo com o meu referencial teórico. E aparentemente é certo. Então, se você quiser tomar bomba numa defesa de dissertação ou de mestrado, você se baseia em Marx e chama um bolsonarista doutor para avaliar a sua tese. Claro que ele vai discordar. Ele é liberal, né, e uma teoria de esquerda. Então, mas o meu referencial é esse, então você tem que respeitar meu referencial. Acabou o assunto, vai ser aprovado. Né? Então, para passar num doutorado ou num mestrado, você tem que saber escolher a banca. É assim que funciona o nosso conhecimento científico. Né? E o exercício seria o seguinte: eu sou capaz de pegar a teologia e pensar assim, o que eu concordo, o que eu não concordo? De pegar um pensamento filosófico e falar assim, esse cara pensa de um jeito legal, gostei dele. E transformar isso em um pensamento meu. Eu faço meus feedbacks de palestras e de participação, inclusive já ouvi isso da Fundação Dom Cabral mais de uma vez, as pessoas me acham arrogante. Por quê? Porque, um exemplo, quando eu leio um filósofo e o pensamento dele é igual ao meu, eu não falo assim, eu concordo com Sêneca, quando Sêneca Eu que sou o autor. Sêneca foi do século I. Eu falo, Sêneca concorda comigo quando eu penso isso, isso e isso. Eu que sou o autor. Isso parece arrogância. Mas a ideia é eu ser o autor do meu pensamento. É eu pensar com a minha cabeça. É eu me tornar teólogo, filósofo, cientista. E não repetir ou achar que aquela verdade ali era verdadeira. Eu não lembro qual das minhas filhas, eu adorava buscar no colégio, porque era o momento que a gente conversava no carro, por isso que eu gosto de trânsito ruim. Né? Aí, quando eu estava voltando, pai, você acredita que tem pessoa lá na sala que acredita na teoria criacionista? O que é teoria criacionista? Não, é achar que o universo foi criado por Deus, que os animais Deus fez as coisas, pegou uma espécie de cada coisa e Deus foi lá e fez. É lógico que é uma teoria evolucionista, a ciência já provou. Assim, tá, pode ser mais lógico, mas quem prova que não foi criacionista? Não, pai, isso aí já está provado. Ou seja, a ciência não faz o exercício de duvidar da própria verdade. Porque é científico. O científico falou, é verdadeiro. Na Idade Média é religioso, está na Bíblia, é verdadeiro. É a mesma transferência de autoridade para as escrituras, que a modernidade jogou fora, e a transferência que a gente faz hoje para a ciência. Não, isso é científico. Tá, tudo bem, mas quanta coisa científica que deixou de ser? A maior revolução científica, que foi a do Copérnico, tudo que ele falou estava errado. Menos a negação do que era verdadeiro. Ele falou que a Terra não é o centro do universo. Isso ele acertou. Mas ele falou que o centro do universo era o Sol. O Sol é o centro de um sistema solar. O universo é muito maior do que o Sol. Errado. O movimento é circular. Errado. Era científico quando ele falou. Depois o Kepler mostrou que era uma elipse. Ele falou que o movimento era uniforme e circular. Não é circular nem é uniforme. Os planetas aumentam a velocidade e diminuem a velocidade. Aumentam a velocidade e diminuem a velocidade. Então nem a ciência tem esse estatuto. O que o ovo falou para o glúten? Você que é endócrino. Liga não, glúten. Eu já passei por isso. Quer dizer, era proibido comer ovo. Eu falei, não, come 3 ovos de manhã, porque aí já mata a fome, é proteína leve, você não engorda, tem baixa gordura, que não sei o que, não sei o que. E se puder comer de noite, melhor ainda, porque aí você vai ter mais nada.
Se não come só a clara, porque a gema tem colesterol. Quantas vezes eu ouvi isso quando eu era garoto? Só pode comer um por dia. Só pode comer um por dia. Meu pai era endócrino, ele falou assim, tem mais colesterol na gema, mas se você comer com a clara, que tem muito albumina, um compensa o outro, então come os dois, não tem problema nenhum. E lá em casa a gente comia ovo adoidado, 6 filhos, 6 homens, na hora do almoço, primeiro ovo é meu, e era aquela briga. Tá? Então, para eu ser autor, o que eu tenho que fazer? A primeira coisa, estudar, ler o conhecimento que a cultura produziu. Estudar teologia, estudar filosofia, estudar ciências. Eu não vou ser autor sem repertório cultural. Não tem jeito de eu criar sem eu ouvir e fazer o que a gente chama de exegese, que é uma interpretação crítica. Isso eu concordo, vou pegar para mim. Isso eu não concordo. Então há uma... Você tem que ter pensamento crítico. Então a primeira coisa é conhecer, é estudar. Sem preconceito. Sem preconceito. E depois refletir sobre essas informações em um ambiente seguro e programado. O grande defeito da nossa educação hoje é que ela só informa. Ela só está no âmbito do conhecimento. E o dia que há um questionamento dessa informação, quem é você para discordar de mim, meu filho? Eu que estudei, por que você está... Não tem incentivo ao pensamento, né? Não, ao pensamento crítico. Você repete. Então aqui a pessoa consegue saber o que a enciclopédia escreveu, mas o que você pensa da enciclopédia, se faz sentido para você, nem sempre. E tem muita coisa produzida pela ciência que é errada. Porque você pensa bem, olha o princípio da minha tese. O pensamento determina a sua atitude. Se eu penso que todos devem me reconhecer, eu quero ter sucesso, todo mundo deseja sucesso, quer ser reconhecido. Então, eu estou emprestando ao outro uma autoridade para o outro gostar de mim. E se eu sou um cientista da área de gestão, eu produzo marketing, qual que é a primeira coisa que um marketing na área de propaganda faz, se você é cliente de um consultor de marketing? Pesquisa de mercado. Como você é visto. Em função de como eu sou visto, eu vou criar a minha persona para eu vender mais. Isso é ser autor? Não é. Então, se você tiver um pensamento crítico, você vai ver que o marketing é neurótico. Porque ele elege como referência o outro. Então, eu tenho que usar marrom, porque está todo mundo usando marrom. Eu tenho que usar blazer porque demonstra autoridade. Demonstra autoridade. Eu vou usar óculos na minha live porque mostra que eu sou mais intelectual. Se você quer ter não sei quantos views no Instagram, faça isso. Quer dizer, porque é isso que vai gerar audiência, que é a regra do marketing, é a regra da comunicação. Quer dizer, qual que é o princípio? E você? Então, olha a reflexão, só para dizer que a pessoa repete o marketing. Nós somos uma instituição que trabalha com saúde mental. Você chama qualquer consultor de marketing aqui que não entende saúde mental, ele vende saúde mental igual ele vende picolé da Que Bom. Então vamos ver quem consome o marketing. Quem consome saúde mental. Quem consome saúde mental geralmente está deprimido. Quem está deprimido geralmente faz plástica. Então um grande público é a gente entrar nas pessoas das clínicas de cirurgia plástica. Porque está todo mundo deprimido. Aí traz gente para fazer terapia. É assim que eu quero buscar meus clientes? Então, para ser autor, o lado do conhecimento é a informação e o lado da reflexão sobre o conhecimento é a formação. E essa reflexão tem que acontecer na pessoa. E isso está fora dos currículos escolares. A nossa educação, ela está só no foco da informação.
O nosso curso de formação aqui, só um parênteses, a aula a gente está dando informação, essa palestra é informação. O trabalho psicoterapêutico é formação, onde essas informações vão repercutir em vocês para vocês dizerem se concorda, se não concorda e por quê, e amadurecerem essa reflexão. E aí vem a pergunta, eu estou repetindo o que eu aprendi ou eu estou pensando com a minha cabeça? Eu vou casar. Nossa, mas é muito caro casar. Por quê? Nossa, quantos convidados você tem? Eu não pensei em fazer festa, não. Como assim você vai casar sem ter festa? Você não vai me chamar para madrinha e não vai ter festa? Aí vem a indústria do casamento e você que não queria festa vai fazer festa. Você não pensou com sua cabeça, não? Ou o contrário. Né? Todo mundo fala que é um absurdo fazer festa e gastar esse dinheiro, mas você quer celebrar seu casamento. Você quer os seus amigos lá. Então, você pode querer gastar 200 mil reais numa festa. Claro que você terceiriza 90%, né? Porque tem mãe, tem pai, tem tio, tem vó, então a gente acaba não gastando isso tudo, mas custa 200 mil. 200 mil você podia comprar um apartamento, podia comprar uma sala. Mas o caso é que ninguém ia me dar dinheiro para comprar uma sala, mas para vestir de noiva eu consigo, para uma geladeira eu consigo, né? Para fazer o buffet eu consigo, então pode ser inteligente. Mas você está pensando com a sua cabeça? Olha só o certo e errado, como é que muda de parâmetro. Para mim é o que eu quero, para você pode ser outro. Se eu lembrar que tudo é mistério, eu tenho que respeitar o seu jeito de pensar, porque eu não sou o dono da verdade. Então, a minha liberdade implica na aceitação total da liberdade do outro de pensar da cabeça dele, até de pensar errado, porque ele é livre. Seria um desrespeito eu querer corrigir uma pessoa que pensa errado, sem ele ter me contratado para eu corrigir o pensamento dele. Se fosse na terapia, tudo bem, mas na terapia você corrige o pensamento. Vou contar uma historinha para vocês, para ver como que as pessoas pensam sem tornar esse pensamento próprio. Um mestre estava com o seu aprendiz, caminhando por uma trilha onde eles conversavam e ficavam em silêncio. Fazia parte lá do mosteiro, eles caminharem. E esse mosteiro tinha algumas regras. Uma delas, que não se podia observar as mulheres. Era um mosteiro só de homens, nem muito menos tocá-las. Era uma regra comum, porque lá a maioria das pessoas eram homens mesmo, e era uma forma de não deixar o desejo sensual e sexual dispersar do objetivo da formação religiosa ali dos aprendizes. Ocorre que os dois estavam andando, tinha chovido, eles tinham que atravessar um riacho. E ao chegarem ao riacho, viram uma mulher linda, na beira do riacho, assim, meio desesperada. O jovem fechou o olho e atravessou logo o rio e foi para o outro lado. O mestre chegou para a mulher e falou, algum problema? Assim, sim, um grande problema. Eu moro do outro lado, eu vim por uma outra parte, eu não conheço essa parte do rio, eu não sei voltar para o outro lado e eu tenho que atravessar. Só que eu não sei onde que é fundo, onde que é raso, se é perigoso, se tem piranha. Eu estou com medo de atravessar. E depois são pedras, eu posso torcer meu pé. Aí o mestre falou assim, eu conheço esse rio como a palma da minha mão. Eu posso te levar para outra margem, posso te carregar. Você faria esse favor? Foi perfeitamente. O mestre, apesar de mais velho, era forte, pegou a mulher, atravessou, deixou lá, assim, muito obrigado, senhor. De nada, tchau, tchau. Ela seguiu o seu caminho. O jovem, vendo aquela cena de um mestre carregando uma mulher contrária à regra, disse, mestre, você pegou na mulher, mestre, você carregou a mulher, mestre. Aí o mestre respondeu, carreguei e já soltei. E você que está carregando ela até agora? Não é legal essa historinha? Eu adoro. Me lembrou uma outra passagem. Quando Jesus permitiu que seus discípulos, num sábado, que estavam com fome, pegassem uma espiga e comessem lá um milho cru ali. Aí assim, que absurdo, hoje é sábado, no sábado não pode haver colheita.
Isso não é colheita, eles estão pegando para comer. Mas não pode, a lei fala que o sábado é reservado, que não pode ter trabalho. Aí Jesus falou assim, o sábado foi feito para o homem ou o homem foi feito para o sábado? Genial, pô, o cara era genial. Não é? Tem um outro evangelho que ele fez uma cura e falar a mesma coisa, ele fez um questionamento semelhante. Quer dizer, a regra moral, cultural que me foi informada não passou pelo meu crivo. Eu repito como se ela fosse uma lei, como se eu não fosse o autor que interpreta aquela lei. Por que que Deus sugeriu, desde Moisés, guardar o sábado? Para lembrar a importância do repouso. Quer dizer, não é porque é proibido trabalhar no sábado, não é porque é proibido fazer algo no sábado, é para você lembrar de descansar, coisa que todos os executivos deviam lembrar todo dia. Quer dizer, agora, você faz uma coisa no sábado, não pode porque é sábado. Tem a paciência, né? Quer dizer, falta de ser autor e dono do seu pensamento. Eu me lembro quando eu estava na faculdade, eu discordei do Freud, né? Aí um freudiano lá, estudante que lia Freud todo dia, falou assim, o que você está falando é absurdo. Eu falei assim, mas por quê? Porque Freud discorda. Ele tem todo o direito de discordar. Por que ele discorda? Não, porque no livro tal ele fala o contrário do que você está falando. Então, eu não concordo com Freud. Como assim você não concorda com Freud? Aí me xingou. Eu não concordo. Ele chamava Gilson. Aí, numa outra aula, né, eu falei um negócio lá, ele falou assim, mas essa ideia é do Freud. Aí eu falei, Freud concorda comigo, então. Você é muito orgulhoso, o que é isso, não sei o quê. Você é anti-Freud, está concordando com o Freud. Mas isso que ele falou tem razão. Eu concordo com ele, ué. Tem toda a razão. Você não é freudiano, cara? Não, eu sou eu. Tem coisa que eu concordo, tem coisa que eu não concordo. Você pode discordar e concordar com a opinião da mesma pessoa. Eu acho o Bolsa Família um plano legal de distribuição de renda. Nossa, é de esquerda, né? Não, eu só falei do Bolsa Família. Eu acho uma maravilha dirigir daqui para Montes Claros com pedágio um atrás do outro e um tapete para você dirigir, em pista dupla. Então você é liberal, né? Você é a favor de privatização de rodovia, né? Tô sabendo, você gosta de Bolsonaro, não gosta? Você é Zema, hein? Assim, cara, eu falei que eu gosto de rodovia. Então, o quanto que é difícil a gente pensar com a própria cabeça, não é? Porque o conhecimento vem sem passar pelo crivo pessoal. Quando o pensamento passa pela própria cabeça, o nome que nós damos a isso no nosso trabalho chama-se visão esotérica. Exo significa interior. Então, é você que tem que definir o fundamento da sua vida, mais ninguém. Você é livre para dizer, eu não vou casar, vou morar junto. Você é livre. Ouça um, ouça outro e decide. Não, eu quero casar na igreja. Você é livre. Não, eu vou casar só no civil. Você é livre. Ouça, mas você é livre. Então o ser humano é abismo, aquela má notícia, né, de que a gente está caindo, mas ele é um abismo fundante em liberdade. Ele constrói o fundamento, porque todos nós precisamos de um fundamento, porque ninguém quer viver com angústia, não. A angústia é uma beiradinha do desconhecido, que faz a gente exercer a dúvida metódica. Eu construí minha filosofia, mas tem um pedacinho aqui que pode ser que esteja errado, o que mantém minha mente aberta até para mudar a minha filosofia. Então, pensar com a própria cabeça, que é ser autor, exige consciência de si. Não adianta eu conhecer o pensamento. Eu preciso me debruçar sobre o pensamento e pensar o meu pensamento sobre o pensamento que eu estou estudando. Isso é que é a consciência de si. A consciência se dobra sobre si mesma. Por isso que ela é chamada de reflexiva, que é da física também. Eu vejo o meu reflexo no espelho. Então eu vou lá no espelho e enxergo eu mesmo. Esse exercício de você, será que eu estou certo? Será que eu estou errado? Isso que eu estou vendo é real
ou o que eu estou vendo é uma distorção por causa do meu diagnóstico de personalidade, por causa da minha fome, porque eu estou nervoso, porque eu estou cansado. E consciência de si é algo que se desenvolve. Recordando a fundamentação antropológica de que o ser humano é um ser biopsicossocial, a consciência é um fenômeno cerebral, absolutamente dependente do funcionamento orgânico do cérebro e do sistema nervoso em geral. Então, de 0 a 9 meses, ou de menos 9 meses a 9 meses, não existe consciência de si, porque eu não consigo me ver. Eu estou envolvido por quem me criou. Ou dentro do útero, ou fora do útero, mas sem perceber que eu estou fora. Porque a criança nasce, ela não tem consciência de nada. De 9 meses a 6 anos, ela começa a ter uma diferenciação. Então você está com um menininho, 3 anos, num carrinho, andando na praça. Encontra com uma conhecida e fala: "Nossa, que lindo seu filho, bonitinho. Como é que ele chama?" "Pedro." "Oi, Pedro, você tá jóia?" Ele: "Uhum." "Você é muito bonitinho." Ele: "Uhum." "Me dá esse cabelo para mim?" "Não. Cabelo meu." Ele já tem noção de que o cabelo é dele. Então esse cabelinho já está no conjunto roxinho. Esse mesmo menininho chega na padaria, quer Kinder Ovo. A padaria põe na altura das crianças, já reparou, né? "Meu filho, vou comprar Kinder Ovo." "Não." "Quer Kinder Ovo." "Tá bom, quanto que é o Kinder Ovo?" R$14. "E esses pãezinhos aqui, R$12,90. "Meu filho, vai dar para comprar Kinder Ovo?" "Não, é 7 pãezinhos, não vai dar não." "Eu quero Kinder Ovo." Quer dizer, ele acha que o outro tem que comprar. Ele ainda não tem a noção de que se eu sou eu e o outro é que tem o poder de comprar Kinder Ovo e o outro não quer, dancei. Então toda vez que alguém fala "você tem que", é porque ele está misturado. E isso é natural numa criança de até 6 anos, porque ela não tem a noção. Como os pais não têm esse conhecimento, nem a informação, vira para mim e diz: "Você tem que falar a verdade, meu filho. Você tem que entender que eu estou te educando." E o menino não vai entender nada, porque ele não tem maturação biológica, neurológica, cerebral para entender. "Já falei para você parar. Presta atenção, você não está vendo, não?" Claro que não, ele não tem consciência de si. Claro que não. Então, assim, olha como é que é importante o conhecimento para você interagir com crianças, para você promover a educação. Nós vamos criar agora um curso de didática, associando os princípios da didática pedagógica com os princípios da evolução, para ensinar de acordo com o que a criança biologicamente é capaz de compreender. Patrus, tem uma cena que eu acho tão engraçada na minha vida. Minha filha com 3 anos, eu sentei para uma reunião, eu falei: "Olha, hoje a mamãe vai conversar com você. Acabou. Você está dando birra demais", e fui falando. Aí ela falava assim para mim: "Posso falar?" Eu falava: "Não pode falar, você só pode ouvir, e você vai ouvir tudo que a mamãe vai falar." Não. E eu devo ter falado uns 15 minutos, e ela foi me interrompendo. Aí quando eu acabei, ela falou: "Agora você pode falar." Ela: "Mamãe, não estou entendendo nada." Aí você falou isso, eu Você está pensando que ela tem 18? Aos 6 anos, a consciência de si é que começa a aparecer. A psicologia chama de relação objetal. Eu já sei que eu sou sujeito e o outro é objeto. Me lembro um dia que eu estava no clube e vi uma mulher andando em direção à piscina. Eu olhei para ela e falei: "Só ela pode fazer ela andar." Você vai falar assim: "Para de andar." Não adianta, ela continua andando. E só eu posso levantar meu braço. Só eu posso abaixar meu braço. E ela manda nela, eu mando em mim. Eu tinha 6 para 7 anos. Aí eu fiquei assim. Aí meus irmãos falaram assim: "Você ficou doido, Robertinho?" Eu falei assim: não esquece. Quer dizer, eu tinha noção de que eu era eu, o outro era outro. Isso é natural numa criança de 6 anos. A escola vai lá e: "Você não é nada não, quem manda aqui sou eu."
De 18 a 30, além de eu saber que eu sou separado do outro, de 18 a 60, vem a noção de que eu pertenço a um grupo maior do que eu. Eu pertenço a uma comunidade. Então é assim, para eu me dar bem, eu preciso que a comunidade onde eu estou se dê bem. Para eu continuar na PUC, eu preciso que a PUC continue tendo muito aluno, porque se diminuir as turmas, eu corro risco de perder meu emprego e quem vai embora primeiro é quem tem menos tempo de casa. Então eu quero que a PUC progrida. Então você começa a ter um interesse em ajudar a comunidade e formar a sua comunidade, que é a família. Então você começa a ter uma noção de comunidade, que o adolescente ainda não tem, porque ele está olhando para o que ele pensa. E a partir de 60 anos, ele sabe que ele é separado do outro, mas que ele está ligado a tudo e ele pertence ao universo. E isso aqui é muito parecido com isso aqui. Quer dizer, para eu ter a sensação de que eu pertenço ao todo, se eu alienar minha consciência, usar uma droga, eu vou sentir isso aqui. Só que aqui é uma inconsciência anterior a essa consciência. Eu, sujeito, o outro objeto. Essa aqui não. Eu sou eu, o outro é outro, e aqui eu já consigo desapegar até do que eu sou, porque essa minha individualidade está me atrapalhando a comungar da totalidade. E isso aqui é a partir de 60 anos. A idade privilegiada, né? E é onde eu estou chegando, 59 mês que vem. Ou seja, é o que permite a você perceber assim, eu sou parte de tudo. Para que eu estou me apegando a algo se eu sou o todo também? Vocês chegam lá. Aí a Beto já estão pertinho. Eu sei. Então, voltando à nossa tese. O negócio aqui está mais devagar porque a sua forma de pensar determina as suas atitudes. O jeito que eu penso, eu tenho que ser autor. Pensar com a minha cabeça. A minha atitude é eu ser dono do meu nariz. O cuidado que eu tenho com o meu corpo para ele ficar satisfeito. Com a minha mente para eu pensar corretamente e corrigi-la. E colocá-la à prova também, né? Porque trabalhar em equipe é bom por isso, porque eu estou pondo meu pensamento à prova. E de eu ter convivência harmoniosa, para eu sentir a felicidade, exige que eu seja dono das minhas atitudes. Então, minha forma de pensar, eu não vou mentir para o meu currículo. Não acho isso honesto, como eu penso. Aí um colega meu, de uma universidade que eu trabalhava, falou, Roberto, tira do seu currículo Lattes que você trabalha para essa outra instituição, para você ficar exclusivo aqui. Você está 20 horas aqui, põe que você trabalha aqui 40 e tira as 20 horas da outra instituição. Eu falei, mas não vou fazer isso não, eu trabalho 20 horas aqui, 20 horas lá. Roberto, se você não tirar, a gente não pode aproveitar a sua produção científica. Aí você tem que sair do corpo permanente de professores. E se você não está no corpo permanente de professores, a gente não precisa de você. Logo, você pode ser demitido. Então o que eu falei? Me demita. Não tem problema nenhum não, me demita. Se eu tirasse e fosse contrário ao meu pensamento, eu ia sofrer. Olha como é que a felicidade é simples de entender, mas exige que você tenha essa coragem de ter a ação correspondente ao seu pensamento ou a coragem de mudar seu pensamento. Eu penso que eu não posso mentir para o meu currículo, mas eu penso também que eu tenho que levar o leite para as crianças e tudo bem, eu vou tirar esse negócio aqui porque eu não posso perder meu emprego. Mas a minha ação precisa estar em conformidade com o meu pensamento, porque eu sou livre para pensar do meu jeito. E é essa harmonia que vai me dar a sensação de ser feliz. De eu ter a tranquilidade, de eu ser autêntico. De eu falar, não posso. Mas todo mundo está fazendo, por que você não faz? Eu não posso.
Meu pai, quando adoeceu, os filhos foram lá, ó, mamãe não está aguentando, mamãe não quer cuidador, eu estou indo de sábado para domingo porque eu moro em São Paulo. Aí eu vou de domingo para segunda então, eu vou de terça para quarta. Roberto, só está faltando de quinta para sexta, é você. Somos 6 filhos, né? Eu falei assim, eu não vou. Porque eu preciso dormir, porque senão eu não trabalho na sexta. Eu vou lá conversar com a mamãe, falar com ela, mãe, todo mundo está revezando, está sendo bom para a senhora, está sendo ótimo. Eu vou contratar um cuidador para a senhora aqui na quinta, porque se eu fizer isso, eu não posso. Agora, se mudar o semestre, eu cancelo a minha sexta-feira. Hoje eu sou autônomo, eu posso não trabalhar na sexta. Porque aí eu durmo sexta de manhã. Mas eu não posso ir para o consultório e ficar aqui de 8 às 8 sem dormir. Eu tenho que ter memória, eu tenho que... Minha mãe falou assim, meu filho, não precisa. Já está bom o que os seus irmãos estão fazendo, não precisa. Fica tranquilo. Eu estou tranquilo, mas se precisar, eu forneço alguém para te dar assistência. Mas eu não posso me prejudicar. Me pergunta se meus irmãos acharam que eu fui um cara legal. Não sei, porque nenhum teve coragem de me falar. Não sei. Mas eu estou em paz da minha atitude com o meu pensamento. Isso aqui é a essência da vida feliz. Deixa eu fazer uma pergunta. Tem algum momento que você pode se permitir se prejudicar e que isso possa te trazer felicidade? Porque eu vejo isso na maternidade. Chama-se masoquismo. Mas qual que seria o contrário disso? O masoquista, ele tem prazer na dor. Mas não é com prazer. Não, assim, ele... Mas se permite, você tá encontra um pensamento seu, porque, tipo assim, a mãe quer dormir, mas você não pode. Você quer. Você encontra você propósito nessa... Aí eu tô perguntando porque eu achei interessante você falar. Você pensou em si. Teve algum momento na sua vida que você pensou em outra pessoa primeiro? Não, tem que pensar em si primeiro, óbvio. Jesus disse... Acho que a mulher não tem essa opção. Jesus disse, ame ao próximo como a si mesmo. Ele partiu do princípio que você ia se colocar em primeiro lugar. Então ele falou, goste do outro tanto quanto você gosta demais de você. É isso mesmo, você tem que gostar demais de você para gostar do outro demais, mas não mais do que você. Não, perfeitamente, eu concordo com isso. Né? Agora, eu sou professor. Me pergunta quantas vezes eu passei sábado e domingo corrigindo prova. Né? Decifrando garrancho. Me pergunta se eu ficava feliz de ter dado uma aula brilhante e o menino tirar 2 em 10. E você vê que você não adiantou nada a coisa. Mas o propósito de ser professor é maior do que aquele sofrimento. Quer dizer, é uma escolha que faz do trabalho uma obra. E não do trabalho um sofrimento. Porque se você falar arrependi de ter filho, e você não pode matá-lo, pode, né? Só não deve, mas pode, você é livre. Né? Você vai estar em conflito. Então o que corrige o conflito é isso. Eu preciso respeitar a minha privação de sono, eu não posso ficar assim. Então eu vou ter que apelar para a ajuda dos universitários. Né? Quem tem condição tem uma babá, quem não tem uma avó, quem não tem uma tia, quem não tem falar com o marido, quer dizer, são limites. Você tem que respeitar você. E se você faz isso pelo filho, e ele sabe que você faz, você acha que você está amando? Ele vai falar assim, eu sou um peso para minha mãe, porque ela se sacrifica por mim. Eu não pedi para ela nascer. Não pedi para nascer e ela sofre para me dar tudo. Olha só, você já pôs um peso nas costas dele, de graça. Isso do pensamento ficar alinhado com a atitude, se a sua atitude agora, a exigência, né, do momento, assim, é que você haja, por exemplo, cuidando de um filho, você também pode mudar o seu pensamento. Né? Não, o pensamento ele não é fixo. Não é fixo, então, você é livre. Se você tem uma exigência agora, talvez você consiga não ter estresse e sofrimento mudando o pensamento. Exatamente isso que essa foto ilustra. Para você. Eu, no dia da minha formatura de filosofia, do lado do meu pai. Aí eu concluo aquela história. Esse dia meu pai falou, ele foi lá na missa, se emocionou, aí eu chorei junto, porque eu sou chorão.
Aí ele falou assim: uma luz não é feita para ficar debaixo de uma mesa, mas no alto. Então que vocês brilhem, peguem a luz de vocês e coloquem no alto. Isso está escrito. Aí ele citou lá o livro da Bíblia que tinha essa passagem. Eu não sei qual é. Que é o que abre a apresentação da coleção Surge uma Aurora, que eu escrevi aqui para os livros da Auxiliadora, né? Então, depois desse discurso, essa foto é de lá. Mas eu quero voltar ao meu Passat. Porque vocês lembram que eu dormi cansado, triste e pobre? Com fome. E com fome? Sem meu carrinho e tudo. E aí eu respondo a sua pergunta com esse exemplo. Ao tomar banho de manhã, depois de apenas 3 horas de sono, eu coloquei uma água bem gelada para eu acordar. Depois eu ponho a quentinha, porque eu também, né? Aí eu parei e pensei, tem algo errado na minha vida, porque eu estou sofrendo. Só que eu ganho bem pra caramba. Todo o meu dinheiro é meu. Eu não lavo roupa, eu não tenho que pagar aluguel, eu não pago luz, eu moro com meus pais, eu sou gratíssimo por isso. Ganho bem e eu tenho 22 anos. E estou numa condição muito boa da minha vida. Aí eu tive uma luz. Não vou comprar carro. Preciso ter carro. Com o dinheiro que eu tenho, eu posso comer quantos hambúrguer que eu quiser e vai sobrar. Eu posso voltar de táxi da PUC. Claro que vai ser o preço da aula, o preço do táxi, mas não tem problema nenhum. E vai sobrar. Aí eu tomei uma decisão, assim, eu falei assim, eu vou guardar um salário, aplicar lá, tinha overnight, tinha uns negócios lá para o dinheiro não perder para a inflação. O outro, eu vou colocar na conta remunerada, que também não perdia, mas era menos, mas é mais fácil de sacar, você não tinha que ligar para o banco pedir para resgatar, porque não era nada eletrônico. Vou comprar meus livros. Cara, eu estou usando livro de biblioteca. Eu estou começando a minha carreira de professor, anotando a lápis e devolvendo o livro, desmanchando. E eu posso ter minha biblioteca pro resto da vida. Então todo livro que for eterno, e filosofia tudo é eterno, que você compra um livro do Platão, não vai mudar. Pode mudar uma tradução. Eu vou montar minha biblioteca com os livros clássicos para eu estudar, para eu anotar, para eu saber onde que está. Né? Ainda vai sobrar dinheiro. E eu compro o carro em 8 meses. Aí eu fiquei feliz demais. E sabe o que aconteceu? Eu fiquei rico. Eu dormi miserável, acordei, eu estou rico. Estou rico, vou gastar tudo que eu quero, não vou passar fome e vou guardar um salário. E vou comprar um carro que eu quero em 8 meses. Tudo bem que 9, porque a poupança nunca dava correção. 9 meses eu compro, não tem problema nenhum. Aí eu desci para tomar café. Meu pai já estava lá coando um café. Era 6 horas, 6h15 da manhã. Aí eu contei para ele essa história. Assim, pai, ontem à noite eu dormi triste, aconteceu isso, isso e isso. E hoje eu acordei, mudei de cabeça e fiquei rico. Mudei meu pensamento, mudei minha seta, não quero mais ter carro. Ajustei a minha seta à realidade, porque o único jeito é você pensar coerentemente com a realidade, que se chama unidade de pensamento. O seu pensamento está de acordo com a realidade e a realidade está de acordo com o seu pensamento. Fiquei rico. Estou feliz pra cacete. Aí meu pai declamou um poema, cara. Meu filho, me veio na memória aqui um poema que eu aprendi no ginásio. Começou a falar de um poema lá. E os últimos 2 versos do poema eram os seguintes. A felicidade está onde a gente a coloca, mas a gente sempre a coloca onde a gente não está. E olhou no meu olho e falou assim, parabéns, meu filho. Você está colocando a felicidade onde você está. Aí eu chorei, lógico. Fiquei emocionadíssimo de novo, aí por isso que eu me permiti compartilhar a foto de quando eu fiquei emocionado no discurso do meu pai, no dia que eu me formei filósofo. Então, unidade de pensamento é essa seta estar coerente com a sua atuação. Se eu estou ralando, dando plantão um atrás do outro, indo para a lojinha, voltando em casa, tendo que arrumar filho, etc, etc,
Se é um sentido que eu dou, está no preço. Agora, se eu esqueci de transcender, ou seja, de fazer do meu trabalho uma obra e uma escolha, aí eu vou sofrer. Então, a unidade de pensamento é justamente a capacidade da pessoa de viver com sentido. Para onde que eu tenho que apontar esse pointer aqui para ele mexer? É para aí? Né? Enfim, para resumir, a felicidade não é uma utopia, ela pode ter o seu lugar. O caminho seguro para ser feliz é o desenvolvimento da consciência de si. É você ser capaz de pensar e refletir sobre o que você pensa. E a consciência de si permite você pensar com a sua cabeça e você ser dono do seu nariz, que é essa unidade de pensamento. O que eu faço está coerente com o que eu penso, e o que eu penso está coerente com o que eu faço. E para encerrar, a epígrafe dos livros da Auxiliadora. A felicidade não é uma utopia. Então o título eu tirei de uma epígrafe. Ela decorre da aquisição da vivência mística, que é o bem-estar do corpo, da experiência mística, que é o bem-estar psíquico, e do êxtase místico, que é o bem-estar espiritual. Esse curso de formação que muitos de vocês se inscreveram para fazer, estou vendo aqui várias pessoas que vão fazer o curso, ele oferece a conjugação dessa formação pessoal com a formação teórica. Aqui na parte teórica, que é dada aqui na ESEX, são aulas. E um outro braço é a formação psicoterapêutica, que é a reflexão desses conhecimentos na própria vida, compartilhados em um grupo psicoterapêutico, com o objetivo de capacitar o participante, tanto emocionalmente quanto tecnicamente, que é a grande carência que a gente vê, inclusive, em excelentes executivos, que são ótimos do ponto de vista técnico, mas emocionalmente assim, estão estressados, estão com burnout, estão sofrendo com uma imposição que vem de cima e ele não concorda, né? Que sente aquela dor de agir diferente da sua filosofia, para que o participante atue de forma sadia, saudável, nos seus relacionamentos pessoais e profissionais. E, só para fazer a coerência com a palestra, o curso tem, então, os módulos teóricos aqui no ESEX. Hoje eu estou inaugurando os fundamentos, que a gente vai trabalhar os fundamentos teológicos, filosóficos e científicos, informação, tendo por base a insegurança do ser humano diante do mistério da vida, que é a fonte dos 3 conhecimentos. E lá nos graus psicoterapêuticos, o grau 1, que é a terapia, e os demais, um aperfeiçoamento do seu processo pessoal à luz de informações sobre a evolução do ser humano e sobre o processo de educação do ser humano, que é quando a pessoa faz o papel de ser um mediador, seja como terapeuta, né, que aqui forma-se terapeutas, seja como mãe, seja como avó, seja como líder numa empresa, ou seja, em qualquer lugar. Então, a Fundação tem esse braço, que as aulas são aqui, e no 9º andar nós temos o CEPAF, que muitos de vocês conhecem, muitos que estão online e fora de BH não conhecem. Os módulos teóricos, eles podem ser feitos online de forma não presencial. Já o processo psicoterapêutico é necessário que ele seja presencial, porque ele exige essa interação. Uma pergunta. O módulo com o processo, eles sempre equivalem? Sempre. Sempre equivale. Sendo que aqui, os fundamentos vão te ajudar no seu processo de autoconhecimento a entender o porquê que você tem dificuldade de lidar com a angústia e como que você lida, e vai ser a matéria-prima da construção da sua própria filosofia de vida, que é a construção da sua seta, que vai dar sentido para a sua vida. Então, eu me lembro quando eu tinha 15 anos, o professor Hipólito era um ex-padre que dava aulas de português.
E ele chegava na sala, pegava o cantinho do quadro e escrevia assim, para você filosofar. E punha uma frase, tinha um pensamento. E de vez em quando alguém perguntava, ele rendia ali 5, 10 minutos sobre a frase. Eu comecei a usar isso quando eu comecei a dar aula. Eu pegava um pensamento e punha ali para a pessoa pensar. E teve um dia que eu chamei o Hipólito e falei assim, Hipólito, eu não lembro, já devia ter uns 16 anos, eu falei assim, cheguei a uma conclusão maravilhosa, Hipólito. Eu estava me perguntando qual que é o sentido da gente viver. De eu ter que estudar português, de eu ter que estudar biologia, de eu ter que estudar essas coisas e tudo. E assim, a única resposta que eu tive é que a razão da gente estar vivo é pra gente gozar a vida, cara. É pra gente achar a vida boa, pra gente ser feliz. E eu achei que eu tinha descoberto o mundo falando isso pra ele. Ele falou assim, cara, você tem razão. E tem uma pessoa que concorda com você, que se chama Aristóteles. Lê Ética Nicômaco, porque ele fala exatamente isso. Assim, quem que é Aristóteles? Ele falou assim, é um filósofo que escreveu isso há 2.500 anos atrás. Então, o que a gente pensa, alguém já pensou. Se você achar que você é original, é porque você não fez uma pesquisa bem feita. Quer dizer, a humanidade produziu isso tudo, contra ou a favor que você pensa. Então, os fundamentos são importantíssimos para você checar. Então aqui você tem um resumo das religiões, das filosofias e das ciências para você pensar, como que eu penso Deus? Isso norteia a minha vida. Isso norteia se eu vou fazer exercício de manhã ou se eu vou fumar. Isso norteia. Né? O fato de eu ter a noção de temporalidade muda ao pensamento norteando a atitude. Muda a forma como eu lido com minhas filhas. Uma vez um cliente meu, na entrevista, falou comigo, eu estou aqui, eu tenho 3 filhos, mas o meu do meio morreu em 4 anos, porque foi fazer uma visita, foi passear um fim de semana, um feriado prolongado com meu irmão e minha cunhada em Cabo Frio. Teve uma dor de cabeça à noite, minha cunhada me ligou falando que tinha dor de cabeça, qual remédio que dava, se era Tilenol, se era Novalgina. Ele não parava de chorar de dor de cabeça, foi para o hospital e morreu de dor de cabeça, meningite. Um fim de semana, um menino de 4 anos que foi brincar na praia. Aí minhas meninas choravam, de madrugada eu ia lá e falei assim, tá viva. Aí o sentido que você dá para o sacrifício não existe. Quer dizer, ai, que menino que chora, que saco. Porque eu falei assim, ainda bem que eu estou levantando, porque aquele meu cliente lá, a cama está vazia. Naquela cama está faltando ele. Né? Então, assim, a maneira como você fundamenta... Ah, Roberto, você é católico, você citou muita passagem bíblica e tudo. Isso é repertório. Tem coisa que eu não concordo que está na Bíblia. Até porque se eu concordar com tudo que está lá, nós vamos ser a favor do incesto, né, do fraticídio, porque Caim matou Abel. Né? Nós vamos ser a favor de um tanto de coisa que tem lá. Né? Dos filhos de Lot, das filhas de Lot que embebedaram o pai para engravidar do pai. Está tudo lá, pro bem ou pro mal. Então, assim, você vai usar e vai pensar. Assim, o que serve para mim, o que não serve para mim. Ah, mas isso aí então você não pode ser da igreja. Não posso. Ah, então você não pode ser do partido político tal, porque você tem coisa que você concorda. Não posso, porque eu não posso ser do partido. Eu tenho que ser do inteiro. Não é porque você é partido, é uma parte só. Eu não posso ser do partido. Né? Porque se eu vejo o partido, eu concordo, você está favorecendo a oposição, não pode falar. Ah, mas eu concordo. Não, mas assim você está destruindo a nossa candidatura. Ah, então eu não posso ser político. Para ser político tem que ter partido. Então, isso aqui é base para isso aqui. Aí no aperfeiçoamento pessoal você estuda a teoria. Aqui você estuda a técnica para você ser capaz de ser ponte entre o desconhecimento e o conhecimento, entre a doença e a saúde. Você é mediador, você faz o meio, você é pontífice. E a simbolização, e a metodologia corresponde à sistematização. Então, uma coisa vai alimentando a outra. Então, a partir de hoje, né, desde o lançamento dessa palestra, nós criamos um Instagram que já tem 3 posts, né? E deve ter 128 seguidores. Então, sigam Fundação Souza Brasil.